Um ótimo dia para você acompanhar aqui o G7 Notícias, o primeiro Transparência Política de 2023, não poderia ser diferente, fazendo balanço com os vereadores aqui da região e dessa vez aqui diretamente de Mauá com o vereador Márcio Araújo, na qual é uma satisfação muito grande poder falar com você, Márcio. Nós falamos no finalzinho do ano passado, quando você voltou à mesa direita. Continuou, na verdade, né? Só trocou a função ali, mas acho que é a primeira vez que a gente faz um balanço falando da tua gestão, então já quero te agradecer de antemão aqui em nome de todos os seguidores do G7 Notícias. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês, seguidores do G7 Notícias. Vai ser um prazer participar dessa sabatina aqui com você. Bom, eu vou começar falando dos seus tempos aqui como vereador da cidade de Mauá. Eu tinha falado que era 3 anos, porque passaram-se tanto tempo que eu já tenho a impressão de que já são 3 anos, mas são 2. Exato. São 2 anos de mandato, com várias causas. Eu gostaria que você fizesse um resumo desses 2 anos, de como você chegou e como está hoje, na tua visão como vereador, como foi essa mudança da cidade de progresso, você consegue ver, consegue... Essa mudança, enfim, como que você pode fazer um resumo desse teu mandato? Olha, um resumo do meu mandato, eu acho que agora, nesse momento, eu estou começando a resgatar de forma efetiva uma vontade maior do meu trabalho. Eu acho que eu passei por um momento de provação, um momento de decepção, de descontentamento. Quando você chega, eu sou um vereador de primeira viagem, né? Então, você chega querendo mudar tudo. A sua intenção é entregar uma cidade maravilhosa para as pessoas. Aí você se esbarra em questão burocrática, em tantos outros problemas, aí você percebe que nem tudo depende de você. Então, eu não nego que eu passei por um tempo de chateação, sabe? De poder querer que as coisas fossem resolvidas, e aí elas são resolvidas, mas algumas de forma muito morosas, tudo é muito detalhado, muito burocrático, não é só em Mauá, mas qualquer local que você esteja trabalhando, essa burocracia, infelizmente, ela existe. E aí, não que isso me desmotivou, mas eu fiquei um pouco chateado de não poder mostrar à população tudo aquilo que eu havia prometido, aquilo que eu queria poder idealizar. E acho que agora a gente já começa a tomar prumo de novo e a entender como é esse processo. Alguns deles, de fato, vai ser a longo prazo, mas aí você começa a ver as obras sendo encaminhadas, algumas coisas já saindo do papel, e aí você começa a perceber que o seu trabalho vem dando resultado. Uma cidade muito grande, cresceu de forma muito desordenada, então para conseguir colocar a casa em ordem vai levar um certo tempo mesmo, né? Tempo e disposição, né? Mas nós estamos aqui para isso, para poder lutar pela melhoria de qualidade de vida das pessoas. Então todo o trabalho que nós estamos realizando é pensando de fato no bem da população. Agora, Márcio, você falou sobre essa dificuldade que você teve. Acredito que você é muito cobrado, assim como alguns vereadores aqui da casa são. Sim. Como que faz para dar esse esclarecimento para a população? Por que você acha que você tem sucesso no seu mandato? Olha, é uma das pautas que você, um tópico que você tocou, para mim é muito importante. Eu acabo abraçando a cidade inteira. Então, eu não sou um vereador de uma causa só. Eu não fui eleito por causa da saúde, eu não fui eleito por causa de uma outra questão, LGBT, enfim. Eu tinha uma gleba de pessoas e de diversos profissionais que acreditavam no meu trabalho. Então, meu gabinete é um gabinete que aparece todo tipo de demanda. Não tem um tipo de demanda que não apareça aqui. E eu aprendi, junto com isso, a descobrir novos temas, a descobrir como é que era o funcionalismo daquele setor, né? Fui buscando isso comigo e isso foi importante. Foram desafios que eu fui vencendo, que eu fui enfrentando. Então, isso para mim foi de grande importância para o meu conhecimento, para saber como responder à população, para saber como lidar com essas adversidades. Cresci muito, viu? Esses 2 anos, eu posso dizer para você que eu aprendi demais. Eu acho que esse sucesso do nosso trabalho é dar esse feedback à população. A população reconhece isso. Eu coloco tudo que eu faço nas redes sociais e eles percebem isso, pelo menos do meu esforço, né, que não me falta vontade de buscar melhorias, e eu sou responsável por responder cada uma pessoa que me manda uma mensagem. Então, assim, Márcia, você tem uma equipe sua que te ajuda nesse sentido? Os meus assessores estão aqui para poder fazer os encaminhamentos, para me ajudar nesse sentido, mas cada resposta do meu Instagram, da minha página, sou eu mesmo que faço. E olha que são milhares de comentários. E aí as pessoas às vezes têm um pouquinho de paciência, porque quando eu respondo mais de 80 comentários, o próprio Facebook me bloqueia. E se eu insistir, ficarei 3 dias bloqueado. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Hoje eu me policio mais. Então, às vezes as pessoas falam, o Márcio não respondeu, eu vou demorando um pouco por causa desse processo mesmo. Mas eu gosto de poder ver os comentários, porque eles me norteiam para onde eu tenho que ir.
Márcio, escola tal precisa disso. Márcio, eu passei por tal lugar, está faltando isso. Olha, eu estive em tal situação. Então, eles acabam sendo um fiscal que me auxilia nesse trabalho. Então, o fato de ter esse feedback tão próximo com eles, eu acredito que é o real motivo do sucesso do nosso trabalho. E eu fico super lisonjeado, eu fico muito feliz. Fico mesmo, quando eu estou no shopping ou em qualquer outro lugar da cidade, que as pessoas me encontram e falam: eu não te conheço, não te conhecia pessoalmente, mas como eu admiro o seu trabalho. Eu te acompanho nas redes sociais, vejo o seu trabalho. Nossa, isso assim é um combustível do meu trabalho que você não tem noção. Agora, falando em rede social, o Márcio tem feito alguns vídeos aí nas redes sociais mostrando as demandas da cidade. Um que eu achei interessante foi daquele entulho de lixo, né? Que o pessoal cobra bastante. Fala, vereador não faz nada, prefeito não faz nada, ninguém faz nada. Mas aí também tem a lado da população, né? A população tem que se conscientizar. Aquilo, eu estava indo gravar uma matéria sobre a Praça da Cidadania, lá no Jardim Hélida. E aí, quando eu passei, eu fiquei revoltado, porque próximo dali tem um rio que, inclusive, chegou a transbordar e ter um óbito, né? Um carro caiu lá dentro, enfim, foi matéria de diversos programas de TV. E aí, não é tão próximo, mas assim, é na região, aquela quantidade de lixo. E aí eu já tinha ido lá uma outra vez, e até uma placa nós colocamos: não jogue lixo aqui. É crime, As pessoas, né, jogaram lixo, não estão nem aí. Os próprios vizinhos depois mandaram mensagem no meu Instagram, no meu Facebook e até no meu WhatsApp dizendo sobre isso. No Márcio, todo dia a gente até fala, mas não adianta, eles jogam, não tem esse tipo de consciência. E esse vídeo foi um vídeo que viralizou, porque eu acho que ele repercutiu tanto, porque de fato é a opinião das pessoas. Poxa, o lixeiro passa, aonde ele não consegue entrar, tem as suas caçambas, tem as suas lixeiras que as pessoas possam depositar o seu lixo lá, e as pessoas não têm consciência. A gente fala tanto de ecologia, tanto de meio ambiente, e ainda as pessoas continuam sem ter a consciência de que o seu gesto, de jogar um papelzinho de bala pelo vidro da janela do carro, de jogar um papelzinho na rua, é o que muitas vezes vai causar um transtorno enorme para a vida de muita gente. Nós estamos sendo castigados com as últimas chuvas, né? E a cidade de Mauá é uma cidade que, infelizmente, com invasões ordenadas, tudo que você mexe ali com terra, o barranco vai descer, vai ceder, enfim. E aí, por mais limpeza que você faça em bueiros, em piscinões, em alguns momentos, mesmo com tudo isso sendo feito, a cidade pode ser castigada com uma chuva violenta, como foi no último domingo, que não vai suportar. Não é? Não foi só um problema de Mauá, você vê que o ABC inteiro teve essa problemática. Mas Mauá, nós precisamos ter essa consciência. Então, aquele vídeo foi mais ou menos uma indignação. De falar, poxa, a gente manda um ofício, pede para limpar bueiro, a gente tem que conscientizar todo mundo, e aí a população, que é que mais sofre com isso, coloca ali o seu descarte de qualquer maneira. Então, assim, eu fiquei meio bravo mesmo no dia, fiz o vídeo. Não imaginei que dessa repercussão toda. Né? Mas... foi pela linguagem, né? Falar, parabéns, você que jogou esse lixo aqui. Porque foi assim, fiquei muito chateado, decepcionado, sabe? Porque não é fácil. Você encaminha, você liga para o secretário, às vezes você discute com o secretário, falando, poxa, tem uma demanda ali, é preciso, é urgente também, mas o que é urgente para mim também é urgente para outro vereador, é urgente para outro morador, o que é urgente para o meu bairro também é urgente para o seu, cada um tem a sua urgência. E aí você passa ali e se depara com aquilo, você fala, não, aí já é demais, né? A gente vem lutando tanto para poder melhorar e tantas gestões já entraram, já saíram, não conseguiu melhorar essa problemática. Então, o problema é que não teve a sua parte. A população vai poder cobrar sempre o poder público, desde que também ela faça a sua parte. Tá certo. Agora a gente vai começar a entrar em uns assuntos aqui que eu particularmente gosto muito. Mas antes, eu tenho que pedir para que você escuta a nossa página, siga o nosso Instagram, @G7Notícias_, facebook.com.br G7Notícias, o canal do YouTube. Mas você tem algumas bandeiras na qual você defende. Uma delas é da pessoa com deficiência, a pessoa com mobilidade reduzida, enfim. Eu me lembro que, acho que, se eu não me engano, foi no final do ano, veio até um rapaz comunicar aqui, fala, falta piso tátil, falta braille, para que as pessoas possam ver. Você é uma das pessoas que já cobrou isso várias vezes, Sim. Já fez várias ações, pedidos, né, para que isso possa ser melhorado. Gostaria que você falasse também dessa sua luta para as pessoas com deficiência, né? Agora mesmo nós acompanhamos um caso parecido aqui. Gostaria que você falasse, então, como é que é essa luta, essa dificuldade, o que o pessoal pede bastante, qual a demanda que tem bastante na cidade? Eu descobri, se tornou uma bandeira para mim, foi em 2013, 10 anos atrás, eu fui coordenar os conselhos municipais, dentre eles o Conselho da Pessoa com Deficiência. E ali eu escutei relatos de pais e de pessoas com deficiência da dificuldade de se morar na cidade carregando consigo essa problemática, porque a cidade não estava preparada para recebê-los e não está até hoje, né?
em alguns aspectos. E era um sofrimento. O conselho ficava enxugando o gelo, sabe? Enxugar o chão com a bandeira aberta. Nenhuma política pública efetiva era realizada. Você tem uma noção? O conselho é obrigado a ter uma pessoa com deficiência auditiva, uma visual, uma intelectual e uma física. Só que, por exemplo, para a deficiência auditiva não tem intérprete. Então, o deficiente é obrigado a estar lá, mas não tem o respeito de ter alguém para interpretar em libras aquilo que está sendo dito, para ele poder dar sua opinião. Então, a falta de respeito já começa aí, né? Quando você não valoriza. E eu comecei a perceber diversas situações na cidade, por exemplo, de empresas de ônibus que não sabiam como lidar com essa questão da pessoa com deficiência, até empresas da nossa cidade também que não sabiam como lidar com essa situação, como poder auxiliá-los. E aí eu comecei a engajar nessa luta, fiz uma pós-graduação na área, educação inclusiva, e comecei a participar de diversos movimentos para que a gente pudesse mudar essa realidade, né? A Câmara, por exemplo, meu primeiro projeto de lei que eu consegui emplacar aqui na casa foi que tivesse intérprete de Libras nas sessões ordinárias. Então, as nossas sessões têm os intérpretes, que foi um ganho para que a comunidade surda pudesse contribuir com as suas ideias, pudesse assistir uma sessão, saber o que acontece na sua cidade. Eles elegem o prefeito, elegem o vereador, eles também têm que ter dignidade para saber entender e ser compreendido daquilo que eles também querem que aconteça na sua cidade, né? Então, é uma luta árdua. Mauá é uma cidade que você percebe que é o próprio terminal, a estação de trem não é uma estação adaptada. O cadeirante, para poder ir ali, tem que contar com o coleguismo de funcionários para conseguir adentrar. Então, a gente tem muito que caminhar. As ruas da cidade não estão preparadas para pessoa com deficiência. A sinalização da cidade, né, não está preparada para pessoa com deficiência. Então, nós temos que evoluir muito nisso. Nós temos o CER, que é o Centro de Especialidade de Reabilitação. Ele era CER 4, mas não pode ser CER 4, porque ele não tem todas as especialidades. Então, há alguns avanços, né? Mas esses avanços são a parte tartaruga. Se você pegar, por exemplo, lá para a ESP, nós temos uma quantidade de crianças que estudam lá, mas assim, são mais de 300 na fila de espera, e isso já não vem de agora, e já vem de outras gestões. Tem que aumentar esse convênio, tem que se garantir o direito dessas pessoas. Hoje nós temos uma problemática no município, a questão do autismo. Então, assim, será que todos os alunos que têm esse problema estão com o professor que vai fazer esse acompanhamento? Então, porque é uma fala constante das mães, né? Aonde fazer tratamentos, aonde poder realizar atividades educativas e de inclusão. Eu não conheço. Nós temos lá fora, com convênio com a cidade, de ecoterapia, mas também temos espaço na cidade para que possamos ter uma ecoterapia aqui, né, para poder facilitar, poder ampliar esse atendimento. Então, acredito que a cidade ela anda a passos, começa a se movimentar, mas precisa fazer isso com uma certa brevidade, uma certa correria e buscar mais avanços para isso. Para você ter uma noção, infelizmente, hoje a gente não tem nenhum neuro para poder laudar uma pessoa com deficiência. O assunto que nós acabamos de presenciar. Exatamente, aqui. Porque você precisa de uma equipe multidisciplinar para isso. Você foi autor de uma lei que tirava essa questão de prazo de laudo, Sim, né? mas ela não foi aprovada. Era uma lei que a gente entrou com um pedido de lei para que uma pessoa que já tem uma deficiência comprovada, ela não precisa ficar todo ano precisando renovar um laudo para levar, porque afinal ela já é laudada, né? Mas não tem um retrocesso. Exatamente. Então ela não vai ter uma melhora, né? Então, na verdade, aquilo ali era somente para essas pessoas que já tinham uma deficiência e, infelizmente, a lei não foi aprovada e não conseguimos ter esse avanço, né? Aqui na casa, a gente já tem o piso tátil, tem algumas coisas que estão sendo buscadas, a legislação garante que tenha material em braille, então tudo isso que a legislação garante, nós tentamos brigar com o executivo para que saia do papel e dê esse direito também. É importante você tirar essas pessoas que ficam escondidas para a sociedade. Elas têm que estar ativamente cada vez mais presentes, né? O poder público e o executivo e até o privado precisam se mobilizar. Por que Mauá, com os cinemas que nós temos, não pode ter uma sessão de cinema específica para pessoa com deficiência ou com autismo, porque tem uma certa diferença na hora de você poder tratar isso? Por que não se tem uma sessão no teatro diferenciada para esse tipo de situação? Então, a gente precisa evoluir em diversas outras pautas, porque a gente fica focado só na questão da saúde, que é extremamente importante para eles, mas se a gente puder levar também outras coisas importantes, o que essas pessoas vão vivenciar na vida, né? Quais serão os prazeres que terão? Então nós precisamos também focar em outras vertentes.
a inclusão ela é uma questão que está sendo batida muito, né? Muito discutida, né? Ela é Como que discutida se porque a tem... inclusão, de verdade, em suma, ela não existe. Sim. Se você for passar sala de aula, me perdoe a minha fala, mas assim, muitas vezes a inclusão ela é feita para excluir. Porque você colocar um aluno numa sala com outros 40 alunos, com um professor que às vezes não tem o preparo para dar aquela situação, ou com um professor que às vezes vai ser seu apoio, que ele não está lá para isso também, não está para poder fazer esse apoio que é designado. Que inclusão é essa? Uma inclusão que o aluno não participa das aulas de educação física ou de outras aulas de mediações ali, porque não tem um professor adequado para poder lidar com aquilo, ou material didático para poder fazer com que ele se sinta acolhido. Que inclusão é essa? Então, colocou por colocar? Vou colocar porque aqui eu chamo de inclusão. Não, não é inclusão. Então, nós precisamos, esse conceito de inclusão ele é muito mais amplo, né? Então, a gente tem que discutir ele sim, mas ele também tem que estar na prática, né? Tem que estar no dia a dia, tem que ter avanços. Né? Não é só colocar a pessoa com deficiência na sala de aula ou em algum canto e falar, olha, só por fato de estar aqui, está incluído, está tudo certo, é sobre isso. Não, eu discordo. É muito mais do que isso. Cadê as garantias de direitos? Né? Cadê a participação ativa em todos os processos? Isso sim é inclusão. Agora, só estar aí no meio de nós, eu não vejo isso como inclusão. E aí a gente estava até conversando, né, sobre essa dificuldade de entender, até mesmo de conseguir, junto ao executivo, ao Estado, enfim, essa questão, né, dessa luta da pessoa com deficiência, um assunto bem complexo. Sim. Né? Ó, mais uma vez lembrando a vocês para seguir aqui as nossas redes sociais, o facebook.com.br G7Notícias, o Instagram, @G7Notícias _. O Márcio também foi conselheiro tutelar. Foi por 2 mandatos. Fui presidente do Conselho 2, por 2 mandatos, em 2007 a 2012. Foi isso. Na última sessão você fez uma fala que chocou bastante o pessoal que estava presente aqui, né? O pessoal estava até comentando. Até que enfim alguém falou. Até que enfim alguém se manifestou. Por que da sua indignação com o atual conselho tutelar que tem na cidade? O que precisa ser mudado? Eu acho que assim, a questão salarial era um reparo que precisava ser feito há muito tempo. Né? Não tinha condições do Conselho Tutelar receber o que recebia com todos os desafios que ele tem. Né? Vai trabalhar sem segurança, eles não têm uma equipe psicológica para poder atendê-los, porque se você vê, a maioria dos casos que você pega no Conselho Tutelar são casos que, infelizmente, assim, de vulnerabilidade gritante, de filhos que são agredidos, violentados, né? Então, assim, são casos que deixam traumas nas pessoas. Então, a gente não tem esse amparo como conselheiro. Você vai lá e vai na fé. E aí, a minha fala, que vocês comentaram, talvez seja parte mais polêmica, como diz, da preparação dos profissionais que atuam no Conselho Tutelar, é porque não é nenhum segredo que hoje vários vereadores elegem os seus conselheiros tutelares, elegem os seus candidatos, pedem para os seus eleitores para que elejam o seu candidato. E eu não acho isso ruim. O que eu acho ruim é quando fazem isso tentando fazer com que o Conselho Tutelar seja um cabide de emprego. Porque aí eu preciso colocar meu assessor numa vaga, poxa, eu não tenho aqui, põe ele para sair do Conselho Tutelar, pelo menos ele vai ficar lá e vai me dar paz. Né? Eu já vi isso em outras gestões, já vi isso em outros momentos. Então, ele pode sim, as pessoas, os partidos políticos, os vereadores, os deputados, enfim, pode eleger os seus conselheiros, mas desde que eles tenham capacidade, know-how para estar lá. Eu não posso eleger uma pessoa porque ela é boazinha. Tem que eleger alguém que tenha conhecimento de causa, que entenda da lei e que, de fato, possa executar o serviço que tem que ser feito no Conselho Tutelar. Então, isso é de extrema importância. Então, quando eu falei que tem que ser uma capacitação contínua, permanente, para que os conselhos possam aprender todos os dias do seu trabalho, quais são ali aquilo que está descrito na lei para eles poderem realizar. Mas isso é importante, porque senão nós perdemos qualidade. Quando você elege um conselheiro que infelizmente, ele não está apto para aquela função, ele vai deixar uma criança sem o atendimento necessário, ele não vai dar o atendimento que deveria ser feito. Então, essa é a minha indignação, né? Nada a ver com os conselheiros que estão lá, mas o fato de você poder eleger uma pessoa a qualquer preço, porque isso não vale só para o conselho, vale para a política também. Essa foi uma das frases que eu mais utilizei durante o período pré-eleitoral. Que as pessoas não elegessem o cara porque ele é teu amigo, não elegessem fulano porque ele tem uma vida sofrida. Elejam pessoas que tenham capacidade de poder realizar aquilo que a lei diz que ela tem que fazer, as suas capacitações, seus projetos, enfim. Uma vez eu tive uma situação que me deixou
muito pensativo e muito decepcionado. Em época de campanha eleitoral, eu havia pedido, sugerido, comentado com a professora. Professora, a senhora já tem candidato? E ela me respondeu assim: vou votar naquele que arrumar uma vaga na creche para minha neta. Aí eu revidei dizendo: mas só por esse motivo? E ela me respondeu: sim, por esse motivo. Eu falei: nossa, se a pessoa for um pedófilo, se a pessoa for um bandido, ela tiver uma vida obscura, né? Negligenciar todo o jeito da população, mas só pelo fato de repente ela ter conseguido de alguma forma uma vaga na creche, ela vai votar nela por esse motivo. É isso que eu estou escutando de uma professora. E ela não me respondeu mais. Porque, infelizmente, eu falei no podcast há um tempo atrás sobre a política de umbigo e ela se repete. E com muita frequência. Então, esse é o motivo. Fulano me pediu, eu vou votar. Mas você sabe quem é? Sabe qual é a história dessa pessoa? Quem você vai estar colocar ali para cuidar de criança, para poder zelar pelo direito de criança e adolescente? Quem vai estar ali para zelar pela sua cidade? Sabe? Quem você elegeu, por exemplo, para cuidar do Conselho da Saúde? Quem você colocou ali? Quem está te representando no Conselho da Pessoa com Deficiência? Quem são os membros que estão lá? Porque se for alguém que não tem empatia pela causa, nós vamos continuar, vai ser mais do mesmo. Do mesmo. Sem mudança, sem nada. Exatamente. Então, assim, a minha fala foi nesse contexto, né? De que a gente pode, sim, não tem problema nenhum de quem vai apoiar. A gente percebe também que a questão das igrejas, né, são muito fortes nesse contexto, para elegerem conselheiros, elegerem vereadores, enfim. É da mesma forma. Se a pessoa não tem capacidade de estar ali, por que você vai eleger? Porque ela é membro da igreja? Esse é o único quesito que você vai avaliar? Ela é um membro da igreja, por isso que eu vou o rebanho. Eu discordo, né? Mas aí é uma opinião minha. E aí, como eu estou aqui no meu lugar de fala, posso falar sobre isso, porque fui conselheiro por 2 vezes, por 2 gestões, muito bem avaliado, porque até hoje eu recebo casos de conselho tutelar, né, para poder orientar. E então, assim, eu me sinto no direito de poder falar e no direito de poder exigir que se elejam profissionais capacitados, porque eu tenho certeza que cuidar da criança é cuidar do nosso futuro, é ter a certeza que nós vamos ter cidadãos de bem e lutando pelo progresso da nossa cidade. Agora, falando sobre essa questão do salário, foi aprovado? Foi aprovado, foi unânime, né? Os 23 vereadores aprovaram e ela entra em vigor assim que o prefeito sancionar. E aí, a dele ver questões, enfim. Agora, para encerrar, eu preciso entrar nesse assunto, Márcio. Da sua representatividade no LGBTQIAP+, né? Eu até tinha comentado, eu tinha a impressão de que você tinha sido eleito pelo grupo, Não. Mas na verdade você foi eleito pela tua capacidade, pelos teus projetos que você tem, mas você tem essa representatividade, sim, é uma das suas bandeiras, né? Me orgulho muito dela. Nós podemos ter diversas diferenças, né? Até dentro do segmento. Eu tive um certo problema, porque assim, eu não fui um candidato que utilizou especificamente a bandeira LGBT para ser eleito. A população ela votou no Márcio Araújo porque ela me conhecia como professor, como conselheiro, como ativista, né? como diversas outras características que fizeram que a população pudesse me eleger. Claro que hoje estar aqui e ser uma representatividade para as pessoas, eu me coloco na representatividade de pessoa que veio da periferia, que lutou, que estudou, que se esforçou e buscou uma sociedade machista se impor e dizer: por que eu não posso estar no meio de vocês? Por que eu não posso também fazer o bem pela minha cidade? O que a minha sexualidade vai impedir de que eu possa continuar buscando melhorias para a minha cidade, buscando entendimento que a população precisa e colocar isso em prática com políticas públicas efetivas? Nada me impediria. E aí eu olho para a periferia, eu vejo os jovens de lá e eu espero poder, e fico feliz quando eu escuto isso, que são espelhos para esse tipo de luta, né? Para esse tipo de bandeira. Porque as minhas questões pessoais e a minha orientação, ela é minha. E assim como eu respeito a sua e de todos os outros, a minha também tem que ser respeitada, né? E aí talvez há essa divergência dentro do próprio segmento, né? E eu respeito também. Muitas vezes eu não sou o vereador que os representa na visão deles, mas eu estou aqui para me fazer representar. Né? A demanda que eles quiserem debater, eles podem trazer para o nosso gabinete, que vai ser um prazer. Até porque, por mais diferença que tenha, se existe uma semana hoje, né, de visibilidade LGBT, foi da minha autoria. Né? Se existem discussões hoje na casa sobre isso, foi porque eu coloquei em pauta. E aí, é claro
a convivência com os outros vereadores, fizeram os mesmos perceberem que essa questão de gênero da minha parte não teria, ela era importante sim, como visibilidade, mas que o meu trabalho tinha que ser bem feito. Porque aí eu te pergunto, se eu fosse um LGBT que não tivesse um bom trabalho na cidade, se eu não tivesse, as pessoas não reconhecessem o meu esforço, a minha dedicação, meus estudos e a minha força de luta por uma cidade melhor, como é que seria? Né? Então, eu quero só dizer o seguinte, essa questão de sexualidade, de gênero, ela é importante, as pessoas precisam estar nesses espaços, ocuparem esses espaços sim, para que ela tenha representatividade, sim, mas mais uma vez eu digo isso para você, não iria adiantar se tivesse aqui alguém do segmento que não fizesse nenhum tipo de trabalho para a comunidade. Só por estar, né? Só por estar. Isso eu não concordo. Quando as pessoas falam, Mauá não tem nenhuma vereadora mulher, tem que ter, porque ela é representatividade, porque ela vai poder dar a sua voz em diversas pautas que só ela tem o conhecimento de fato Vai ser daquilo. inspiração. Porém, não pode ser qualquer mulher. Não pode ser, vamos eleger qualquer uma, vamos eleger uma que já vem de uma família tradicional de políticos e colocar lá. Vamos fazer da minha esposa a minha herdeira, entra aqui no meu lugar. Não, isso eu não vou permitir nunca. E a população também não deve se permitir a isso. Vamos eleger alguém que tenha capacidade, uma mulher que tenha capacidade de estar. Né? Nós vamos eleger uma pessoa com deficiência. Legal, mas também tem que ser alguém engajado, alguém que entenda da luta, alguém que vá buscar, alguém que saiba fazer. Não só porque nós precisamos contemplar. Porque aí é o que eu estou falando para você, o que nós batemos um papo agora há pouco sobre a questão da inclusão. Isso vai ser uma inclusão de fato? Não. Vai ser apenas mais alguém do segmento aqui dentro. Nós precisamos ter alguém que defenda causas, que vá lutar e que faça realmente as coisas valerem a pena. Né? Então, é nesse sentido que eu acredito sempre. Nós podemos ter nossas bandeiras individuais, as bandeiras coletivas, as nossas opções pessoais, nossas preferências pessoais, mas quando chegar aqui nós temos que mostrar que nós somos um profissional dedicado para a cidade inteira. Porque eu não posso, quando vem alguém para eu atender, hoje foi o dia de atender, muita gente passou por aqui. Em nenhum momento eu vou ficar, você é LGBT? Então estou te atendendo. Não, as portas da Câmara estão abertas para quem precisa do trabalho do vereador. E aí as suas particularidades, as suas preferências, nesse momento elas não me interessam. O que interessam é que o serviço da cidade seja feito e executado para todos. Eu me lembro da questão da representatividade, então um caso que você tem comentado com a gente, no início do mandato, se não me engano, você pode até corrigir, sobre a questão das vestes, né? Se mudou no início, aí depois chegou uma pessoa e falou, mas por que você mudou a tua personalidade? Seria uma questão de preconceito? Eu acho. Sim, depende da cabeça da visão de quem olha, né? Eu só posso garantir para você que nós vivemos talvez foi um erro da minha parte, e eu assumo isso com muita naturalidade, mas você passa muito tempo da sua vida, pelo menos eu passei, querendo mostrar para as pessoas que você pode ser igual a elas, que você pode ocupar os espaços delas, e aí por muito tempo eu passei a me importar demais com a opinião das outras pessoas. Né? E quando eu estive aqui, eu percebi que eu fui eleito por pessoas que me bancaram pelo meu trabalho. Não, eu vou eleger o cara, se ele usa cabelo comprido, se ele usa cílio, se ele passa um gloss no lábio. Isso é uma particularidade dele. Eu estou elegendo o Márcio pelo trabalho que ele tem. E eu ganhei muita força com isso. E a partir disso eu não queria mais ter que fazer algo para agradar meia dúzia ou para deixar de me agradar. Então hoje quando eu venho na Câmara, claro, você recebe às vezes, ele se veste de uma forma exagerada. Legal, porque eu não me visto para você, eu me visto para mim. Então, quando eu olho no meu espelho e falo, nossa, hoje eu tô muito fashion, hoje eu tô legal. É isso. E tem dia que eu vou querer pôr um terno com um sapato, tem dia que eu vou querer pôr uma bota e uma blusa mais curta, um brinco, enfim, um cílio. Outro dia não, um dia eu vou prender o cabelo, um dia eu vou pôr uma lace maior, enfim. E isso aí é uma coisa pessoal minha. Eu não tenho que ficar me podando para poder agradar uma pessoa ou outra, ou ver uma pessoa falar que, tipo assim, nossa, é no ambiente de trabalho. Não, eu nunca respeitei ninguém, nunca vim aqui de forma grotesca. Não, sempre soube respeitar o meu espaço de trabalho e as pessoas tiveram que aprender a respeitar isso. Exatamente. E aí o que eu fui entender sobre representatividade também foi sobre isso. Né? Eu não podia mais deixar de fazer as coisas que eu gostaria de fazer por mim, sendo que isso não vai atrapalhar a vida de ninguém. O que atrapalha mais? A roupa que o Márcio Araújo vem às terças-feiras para a sessão ou um buraco na cidade? O que atrapalha mais? O tamanho do meu cílio, o corte do meu cabelo ou a falta de um neuro numa UBS para atender uma pessoa que precisa?
Então as pessoas têm que pararem com essa visão caótica e arrumar uma situação que não tem nada a ver. Porque eu já cheguei a postar projetos de lei com ajuda para mulheres e embaixo a pessoa colocar mais vestido assim, né? Tem lá os comentários que eu não apago. Eu fui numa palestra e o cara fez vários coloca... boletins de ocorrência por conta disso. Exato, e as pessoas vão lá manifestar uma coisa que não tem nada a ver com o meu trabalho. Ninguém criticou a lei, mas a minha roupa ela criticou. Aí você coloca um outro trabalho que você tá e a pessoa coloca. Eu estava ontem fazendo uma ocorrência na rua, lá na Martino Basso, não, a pessoa não criticou, mas ela colocou assim: look ousado, que signo que você é? E aí, tipo assim, até respondi. Mas, poxa, a matéria falava de uma coisa tão preocupante para a rua, né? Um afundamento e tal. E aí, por algum momento, algumas outras coisas chamam a atenção. Não tem problema. Só isso não pode superar aquilo que eu faço pela cidade, pelo meu trabalho. Então, é sobre isso que eu queria deixar isso muito claro. Para as pessoas poderem entender. Nada pode ser mais importante do que o meu trabalho. Então, assim, ou a roupa que eu venho na terça-feira, faz essa avaliação, né? O que importa mais? O Márcio que foi lá vestido com uma roupa brilhosa, igual ontem, porque era carnaval, ou o trabalho que ele executa, e é Evaristo Basso, só corrigindo. Eu falei Martino Basso acho que é uma rua do Zaira, e Evaristo Basso foi da Parque onde eu estive. Basso no final, isso que é importante. Exatamente. Bom, Transparência Política conversou com o vereador Márcio Araújo. Eu vou deixar, então, para que você mande um recado para o pessoal que te acompanha, o pessoal que votou em você, o pessoal que não votou, a quem acompanha o G7, o recado que você quiser mandar. E se você quiser aproveitar e falar o que o pessoal pode esperar de Márcio Araújo para esse ano, fique à vontade. Olha, eu estou com muita vontade de poder executar aquilo que é da minha atribuição. Eu estou tendo reuniões com diversos secretários, com o prefeito, estou andando na cidade quase que inteira, tentando atender as demandas, porque muita gente manda muita coisa, quer falar pessoalmente, a gente atende aqui, mas estamos na rua constantemente, temos diversos projetos. Então, assim, vai ser um ano de muita fiscalização, de muita busca de empreendimento para a cidade. Eu tenho certeza que a população que já reconhece esse esforço vai poder ficar ainda mais feliz com o nosso trabalho. Isso eu tenho absoluta certeza, que vai saber que nós estamos aqui lutando pelo progresso da cidade, né? Tem coisas que a gente concorda com o executivo, tem coisa que não. Eu acho que isso é um mandato muito claro, já ficou muito... Democracia. Vai ficar muito claro isso para o prefeito, para as pessoas. Na hora que eu tenho que cobrar, eu cobro. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que participar, estamos juntos. E eu acho que é isso, ela está com uma cidade melhor. Não só ficar degrindo a imagem, criticando e sem apresentar nada. Né? Você precisa apresentar coisas de qualidade, dialogar, colocar a sua opinião de forma respeitosa, e isso é super importante. Hoje você percebe que todos os vereadores estão engajados nesse sentido pela nossa cidade, eu acompanho alguns de perto, e podem esperar aí um Márcio vigorado, com bastante energia para trabalhar, atendendo aí o máximo de pedidos da população, porque aquilo que você passa aí, por isso que você me chama, toca aqui e eu preciso dar esse auxílio. Foi para isso que eu fui eleito. Então, eu me sinto cada vez mais preparado, né? Estudando bastante, capacitando bastante, buscando diversos parceiros. Eu acho que é isso. Eu acho que o que vai ser mais importante para a minha história de vida é saber de um legado que você deixou. No começo, quando eu saí do Conselho Tutelar, eu ficava meio chateado quando as pessoas falavam: e o Márcio do Conselho, porque eu não queria ficar rotulado. Aí o Márcio do Conselho, tá, eu, caramba, eu ficava me chamando de Márcio do Conselho até quando, tá? E com o tempo isso foi passando, as pessoas foram me chamando Márcio Araújo, enfim. Mas se você soubesse do orgulho que eu tenho quando uma pessoa me liga, ela manda uma mensagem, ou ela vem pessoalmente aqui e fala: eu preciso emitir uma dúvida, isso aqui, não sei o quê. Professor, você ainda está palestrando na escola sobre aquele tema que você fazia pelo Conselho Tutelar? Então, para mim é muito importante porque eu me tornei uma referência. Então, muita gente lembra de mim como conselheiro tutelar. Principalmente no eixo onde eu moro, tinha grupos de escola que o meu nome era... Quando o Márcio Conselho chegava lá, meu Deus do céu, os alunos todos tiravam boné, morriam de medo e tal. Parecia que era o homem do saco do século XXI. Mas isso era tão legal porque a gente consegue rir disso, mas saber o respeito que eles tiveram e de reconhecer o meu trabalho. Eu espero que no futuro as pessoas possam olhar da mesma forma para o meu mandato de vereador. Nossa, quando o Márcio esteve lá, lutou por diversas causas, ajudou, foi para cima, ajudou a melhorar a nossa cidade. E isso vai ser para mim uma grande satisfação. Eu acho que a satisfação do político é essa, escutar das pessoas
boas coisas e saber que um dia ela pode ser referência de uma política bacana, honesta, participativa e que sempre lutou o melhor pela sua cidade. Eu quero muito, no futuro, poder escutar isso por onde eu passar, ou saber das pessoas, que as pessoas gostaram do meu mandato e que pelo menos perceberam essa luta que é ajudar a governar Mauá, que não é fácil. Imagino. Para quem quiser acompanhar o Márcio nas redes sociais, Márcio Araújo, ponto social, tanto na minha página quanto no Instagram e agora no TikTok. Tá no TikTok também. Márcio, obrigado, muito sucesso para você. Obrigado. Conte sempre com a nossa audiência, com o G7, para divulgar os seus trabalhos. Obrigado, mandar G7. recado para quem você quiser mandar, estamos sempre à disposição. Obrigado, G7. É sempre um carinho poder falar com vocês. Parabéns pela imparcialidade, por escutarem os vereadores, por estarem sempre dispostos a debaterem os temas que é importante para a cidade. Vocês fazem um tipo de jornalismo diferencial e isso é importante, dar voz para quem tem que ter voz na cidade, buscar os problemas também dentro dos locais, porque eu acompanho vocês, já foram lá no Pajuçá, nas periferias, enfim, e isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês possam crescer cada vez mais e sucesso aí nessa trajetória. Bom, a gente vai ficando por aqui com essa edição do Transparência Política, a primeira de 2023, a primeira de muitas, abrindo então essa edição com um vereador tão importante que é o Márcio Araújo, diretamente de Mauá. Bom, até a próxima então, é o que eu posso desejar a todo mundo, né, que acompanha o G7. Mais uma vez, não esqueça de curtir as nossas páginas no Facebook, que é o facebook.com/G7 Notícias, o Instagram, @G7 Notícias_. Até a próxima, em mais uma edição do Transparência Política.